Graça e paz, irmãos. Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre família missional. Em Gênesis 5:32 diz assim: Noé era de idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis 7:6 diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Em Gênesis 11:10 diz que são essas as gerações de Sem. Ora, Sem era de idade de 100 anos quando gerou Arfadade, 2 anos depois do dilúvio. A essa hora da manhã eu quero falar com vocês um pouquinho sobre cálculos matemáticos. Eu acho que vocês não estão muito com cabeça para isso, né? Mas vamos lá, uma conta rápida. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem. Noé, com 600 anos, veio o dilúvio. 2 anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos. Quantos anos tinha Sem quando Noé começou a construir a arca? É que é o SEDES, meu irmão, aqui é um local de escola. Uma pergunta básica. Noé começou a construir a arca e ele não tinha nenhum filho. Sem nasceu 2 anos, ou 1 ano pelo menos, depois que Noé começou a construir a arca. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a construção da arca foi construída por Noé e sua família. Sem, Cão e Jafé não sabiam o que era viver sem estar construindo uma arca. Eles nasceram num ambiente onde construir a arca era normal, onde estar na arca era normal, onde fazer a arca era normal. E meu irmão, é isso que a gente precisa ensinar. É isso que é ser uma família com uma missão. Uma família que constrói uma arca. Uma família que não coloca em empecilhos ou não acha que o chamado é para um ou para outro. Porque Deus não chama pessoas, Deus chama família. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou o homem e uma mulher, Ele criou uma família. O eterno propósito de Deus não é estabelecer pessoas, mas estabelecer uma família. É isso que diz em Romanos 8, no versículo 28 e 29, que diz que Deus quer ter uma família com muitos filhos, semelhante a Jesus. Então foi isso que Ele fez. Ele estabeleceu o propósito. Quando Ele criou o seu homem, Deus falou assim: esta obra não é boa, não está completa ainda. Quando Ele cria a mulher, a obra se torna completa. Então por quê? Porque é a base da família. Se nós achamos que ser igreja é vir a um local entre 4 paredes, nós estamos redondamente enganados. Porque ser igreja é começando na sua casa. Este é o primeiro local onde você vai ser igreja, onde você vai entender o que é ser igreja. Deus, Ele não construiu a arca, Ele não falou para Noé construir a arca, porque Ele queria salvar Noé. Não, Bruno, isso é heresia. A arca era o caminho pelo qual Deus ia manter a salvo o seu propósito. Que propósito é esse? O estabelecimento da família. Se Deus quisesse salvar Noé, Ele colocava Noé numa arca e Noé subia. Mas a promessa não era para Noé, era para Noé e os seus filhos e as suas esposas. A promessa não era para uma pessoa, mas era para a família. Então a arca, lá em Pedro, fala que a arca, o dilúvio, é como uma tipologia do arrependimento. Vieram a chuva sobre a terra, e aquilo é como se fosse uma tipologia do batismo do arrependimento. Nós temos que entender que o batismo, ele não é o fim. O arrependimento não é o fim, mas o começo. A salvação não é o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus é ter uma família. A salvação é o caminho pelo qual o homem volta ao propósito. Então o caminho, a salvação, o batismo é o caminho que eu volto. A arca não era para salvação, mas era o caminho pelo qual o homem devia voltar ao caminho, ao estabelecimento da família. Porque o propósito de Deus não é estabelecer pessoas, não é estabelecer igrejas, é estabelecer família. E a igreja, a dita igreja está tão quebrada hoje, porque as famílias estão quebradas. O objetivo nosso, enquanto evangelho simples, é que as famílias sejam restauradas. É que as famílias sejam novamente edificada sobre o patamar correto. Isso é ser uma família que tem a base correta.
Deus disse a Noé: Noé, mas com você vou estabelecer o meu pacto, com você e os seus descendentes. Sabe por quê? Porque o pacto de Deus, ele ia ser salvo pela arca. E o pacto dele era essa salvação de uma família que trabalhava em conjunto, de uma família em que desde cedo os filhos estavam entendendo que a arca era uma construção, que a arca era um caminho, que a arca era algo que Deus estava fazendo para eles. Era uma família que trabalhava junto, era uma família que tinha um propósito junto, era uma família que entendia a sua missão. Entenda, meu irmão, uma família que entende a sua missão, essa família salva o mundo. Aquela família de Noé entendeu a sua missão e salvou aquele mundo. Estamos aqui porque uma família entendeu o propósito. O que Deus estabeleceu foi este pacto, este propósito. E era isso que Deus queria fazer: estabelecimento desse propósito, de uma família entendesse quem ela é e o que ela devia fazer. Agora o problema é que muitas vezes nós, enquanto famílias, deixamos de trabalhar junto. A palavra diz que eles trabalhavam então durante 100 anos juntos. Mas diz que depois que saiu da arca, lá em Gênesis 9:8 diz que Noé, Gênesis 9:8 não, Gênesis 9:20 diz que Noé começou a ser lavrador de terra e plantou uma vinha. E fala que Noé se embebedou com o produto da vinha. E fala que depois, por causa de algumas circunstâncias, ele amaldiçoou seu filho. Mas sabe o que eu vejo nisso? Noé sempre trabalhou com seus filhos e com sua esposa. Ele sempre trabalhou com um objetivo comum. E agora ele planta a vinha e ele mesmo se beneficia do produto da vinha. E aí a maldição novamente ataca a terra. Sabe por quê? Porque Noé se esqueceu do propósito. Porque Noé se esqueceu de que ia ser uma família missional. E ele começou a plantar coisas para ele. Ele começou a plantar coisas para o seu consumo próprio. Hoje não existem mais sacerdotes nos lares. São poucos os que se levantam. Não mais para comer o produto da vinha, mas para construir uma arca para salvar a sua família. Entendam, família é um local muito bom. Mas, convenhamos, a arca tinha bicho, não tinha? Não tinha quarto. Imagina os bichos fazendo as suas necessidades na arca. Imagina nora com sogra sem quarto para dividir. Imagina que bênção era aquele local. O local fedia fezes. O local não era cheiroso. O local tinha problemas. Mas aquele local onde Deus ia permanecer, ia conservar o seu propósito intacto. Meu irmão, se você está tendo problema na sua família, bem-vindo a este local. O local onde você tem problemas, o local onde tem lutas. Mas o problema não é isso. O problema é que nós achamos que eu não vou estar nesse local, eu quero a alegria do meu vinhozinho. E aí perdemos o propósito de ser família. Perdemos o propósito de ser igreja. Porque queremos a alegria do nosso vinho e não mais construir uma arca para a salvação da nossa família. Nós perdemos o propósito, nós perdemos o objetivo. E as nossas famílias têm sido cada vez mais massacradas, mortas, derrotadas. Porque nós queremos coisas para nós. Nós queremos o nosso vinho. Nós queremos beber o nosso vinho, a nossa alegria, o nosso regozijo. Eu não quero vinho para mim. Eu quero estabelecer uma arca onde a minha família trabalhe para a construção dessa arca. E essa família, a minha família, possa ser salva. Não num ambiente tranquilo, mas num ambiente de unidade. Unidade não é a ausência de diversidade. Unidade é você ter tenacidade para continuar junto mesmo com as adversidades. É você olhar para sua esposa ou para o seu marido que é um problema, muitas vezes fala assim: eu confio que em você e com você nós iremos permanecer e iremos concretizar o pacto de Deus nessa terra. É você olhar para os seus filhos, muitas vezes com problemas, e falar: eu creio que pela arca, que por esse pacto de Deus, nós iremos estabelecer uma família missional, uma família que estabelece o pacto de Deus nessa terra. Que nós possamos ser realmente uma família missional, meu irmão. Deus te abençoe.